Boa noite a todos, todos presentes. Eu me chamo Andresa Romão, sou idealizadora do Festival Arte Favela, que vem chegando com a mostra Quebrando Tabu nas Quebradas. O FAF, ele é um festival que abrange diversas linguagens artísticas, né, explorando territórios periféricos. E o Quebrando o Tabu nas Quebradas é uma modalidade do FAF que visa a circulação de performances artísticas em territórios periféricos. Então, esse projeto foi realizado com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e é um prazer imenso ter esse projeto realizado com toda essa equipe que vai chegar aqui, vai se apresentar. Eu fico muito contente pelo abraço da proposta, e muito contente também com toda a realização desse evento, assim. A proposta agora é a gente compartilhar como foram as experiências e como tudo aconteceu, né? Lembrando que essa primeira edição aconteceu aqui no aglomerado da Serra, onde eu nasci e fui criada. É, então, a gente vai chegando, apresentando as artistas. Então, eu vou pedir para todas as artistas, quando entrar, por favor, se apresentem, falem um pouquinho de você e fale também sobre essas experiências que aconteceram, o que que ficou de registro, as partes positivas, as partes negativas. Então, eu vou chamando a nossa primeira artista que teve aqui no primeiro dia, que foi no dia 29, que foi um domingo, e foi perfeito, assim. Uma bela de uma abertura. Vou chamar a Anaí Patrícia. Deixa eu ver se ela vai chegando. Aí, Anaí Patrícia, chegando. Ai, ai. Eu tô tentando desmutar a Anaí aqui. Olá, boa noite. Ei, Anaí! Olá! Ei, gente, eu sou a Ana Patrícia, fiz a performance 1, 2, 3, Tô Salvo, junto com a Riquele Ribeiro, que foi uma provocadora. Acho que, em primeiro lugar, é agradecer, né, esse bando de gente que fez o Festival Arte Favela acontecer, né, a Andresa, a Erlen, o Henderson, Iune, a Dani, a Rosângela, a Erlen e toda a equipe também do audiovisual que esteve com a gente, a equipe da produção, né? A do Ilo Visual que fez a arte, que ficou incrível, incrível essa arte, nossa. Então, agradecer muito, né? Desejar caminhos abertos aí para o FAV, que venham muitas outras edições. Agradecer muito a comunidade também, que foi muito receptiva desde o primeiro momento, quando nós fizemos as visitas técnicas para conhecer os territórios, né, conhecer parte da história, que é um aglomerado muito longo, né, muito grande, muito populoso, e que nos receberam assim, de braços abertos. Então, agradecer muito, muito, né? E falar um pouquinho de como foi esse processo de aproximação, que a gente já vinha se flertando há muito tempo para desenvolver um trabalho juntas, né? E rolou, depois de tanto tempo rolou, e eu fiquei muito feliz. A gente se aproxima por conta de uma cena curta da Arluz no Festival Internacional Comunitário, né, que aconteceu no Alto Vera Cruz. A gente se conhece, se aproxima, fala desse desejo de trabalharmos juntas, principalmente com esse mote da favela, também para falar muito dessa denúncia do genocídio, né, falar sobre racismo. E aí nosso primeiro contato é com Dar Luz e depois a gente fala que performance, desejo de performances nas comunidades. E aí vem uma performance que eu desenvolvi em 2016, junto com o coletivo Brejo das Sapas, com a Companhia Espaço Preto de Teatro, que foi Corpos Negros no Savassi, que tinha o objetivo de denunciar o genocídio dos jovens negros. E vem esse desejo de trabalhar com isso no aglomerado da Serra, mas isso era 2017, 18, né? 2023, depois de todas as vivências, eu acho que as poéticas são outras, os meus desejos são outras narrativas, né? É falar do direito à vida, né? Falar do direito de brincar, falar principalmente do direito de ocupar o nosso território, com outras formas de manifestações, assim.
Nesses últimos anos, os nossos territórios foram muito ocupados por algumas religiões pentecostais, né, que foram tomando conta de vários espaços dentro das comunidades, assim, e durante todos os dias da semana, em todos os horários. E aí, como que a gente torna esses espaços democráticos, né, para que toda a comunidade possa usufruir dele. E me vem muito o desejo de brincar, né, trazer à memória brincadeiras que eu vivenciei na minha infância, que eu vivenciei muito com minha família no Morro do Papagaio. E aí vem o desejo de fazer um, dois, três, estou salvo, para ocupar esse território de novo com brincadeiras. E além disso tudo, falar que as nossas crianças e os nossos jovens têm direito à vida e têm direito a brincar, né, que nós temos outras narrativas, que denunciar o genocídio é importante, denunciar o racismo é importante, mas como fazer essas denúncias também de uma forma mais poética, não que a outra forma engajada e política não seja necessária, ela é necessária sim, mas hoje meu desejo é de trazer outras poéticas por meio dessas brincadeiras. Assim, foi uma experiência muito bonita, me encontro com a Riquele Ribeiro, que é uma artista que nós estudamos juntas, e aí a gente vem propor, né, se um, dois, três, estou salvo, a partir de brincadeiras que ocupam as praças, as ruas e principalmente que ocupam as nossas memórias. A performance aconteceu, né, dos jovens também participando, as adultas meio de longe falando, não é assim que pula corda, não! Eu ainda com aquela vergonha de se aproximar, mas ali junto, de alguma forma, construindo também a performance, né? Então, é uma performance aberta para a população relembrar a brincadeira e, de certa forma, a gente, quando chego na Praça do Cardoso e começo a pedir licença, né, para os herês que habitam aquele espaço também, colocando umas balas debaixo de algumas árvores, uma pessoa pentecostal, num intuito assim de me deixar encurralada, pergunta: o que que eu estou fazendo? E aí, quando eu falo que eu vou fazer uma performance naquele espaço, ele fala: mas o que que você está fazendo aí com essas balas, colocando isso daí? Eu falei assim: eu estou escondendo para as crianças acharem. Não falei quais crianças, né? Porque eu sabia exatamente, e ele também sabia exatamente o que eu estava fazendo. E era um lugar que mais cedo estava sendo ocupado, né, por uma comunidade que habita esse território, sim, também, mas que tem muitas vezes um olhar de extrema direita e que acaba ocupando ali, silenciando outras possibilidades de conversa com o espaço, né? E na outra praça do Cafezal também a gente tem parte da praça sendo ocupada pelos pentecostais. Então, como que a gente torna esse espaço deles, mas nosso também, né? É, a gente passa por esse período de higienização, de não poder ir para a rua por causa das violências que nos dizem que acontecem e nos dizem para não ocupá-la. E aí, quando a gente está nesse espaço, as pessoas que falaram para a gente não ocupar estão ocupando, né? E ocupando com um discurso que higieniza ainda mais. Enfim, foi uma experiência muito interessante para mim, pessoalmente, assim, de retomar a brincadeira, conhecer a Serra por um outro viés, eu conhecia lá mais pelos meus amigos e apresentações nos centros culturais, né, que são espaços reservados para esse tipo de atividade, e não na rua mesmo. Foi muito bacana celebrar, eu acho que, né, acima de tudo, é denunciar que nós temos o direito de brincar, mas também de celebrar os nossos corpos negros vivos, os nossos corpos jovens negros se divertindo, celebrar as nossas memórias, né? Ter ali a nossa ancestralidade nos relembrando como que é brincar, e acima de tudo pensar como que o festival ele faz essa retomada da rua, né? Retomada da rua como um espaço de criatividade, de imaginação, de pulsão, né? Pulsão de vida. Então, o meu desejo é falar de vida nesse momento. Eu acho que ali, junto com as pessoas participantes, foi possível a gente falar de outras guerras, sabe? Guerrinha de balão, uma guerra consigo mesmo para conseguir o desafio de pular uma corda. São outros desafios, assim, que permite uma redução de danos, nem que fosse ali por 45 minutos. A gente tá salvo? Que é a pergunta que a performance faz. Acho que foram esses caminhos que a gente foi trilhando. Uma coisa muito bonita que aconteceu nesse processo também foi a possibilidade de recuperar coisas das nossas ancestrais, que é o bordado, né? Raquel e eu fomos para esse lugar de estilizar o tridente de Exu.
Então, todo figurino ele é cheio de tridentes, mas estilizados, assim, como transformar esse tridente em flores. E aí a gente também convida os herês para fazer um colar de bala. Então, como que esse corpo vira um corpo território com manifestações de, né, desses outros ancestrais aí, Exus, herês, e recuperar uma memória da mãe da Raquel, que era do bordado, da Débora, minha prima, que me ensinou a bordar. Então, foi um processo muito bonito, sabe, de se trabalhar as memórias. Enfim, 1, 2, 3, Tô Salvo caminhou por esses lugares. Eu fiquei muito feliz e obrigada por todo mundo que esteve junto colando e ajudando a ser possível o nascimento de 1, 2, 3, Tô Salvo. Nasce junto com Quebrando Tabunas Quebradas. Obrigada. Gente, Anaí, eu só queria agradecer muito, porque foi muito bom brincar, assim. É, eu acho que junto de ver a galera, as crianças de fato retomando esse lugar da brincadeira, assim, né? Eu, por exemplo, né, enquanto pessoa que também estou me graduando em pedagogia, vendo também tanto esse universo tecnológico, entre várias outras questões, ver a criançada brincando de guerrinha de balão na Praça do Cardoso foi tudo para mim, sabe? Eu acho que foi muito significativo, de fato, muito simbólico, assim. Foi muito importante também, sabe? Ver a galera, as crianças saindo do culto e, tipo, indo pra praça brincar com a Nair Patrícia, que tava ali, sabe? Se propondo a brincar com elas também, né? Porque eu acho que é um outro lugar de quando um adulto brinca com uma criança e ainda por cima trajada, eu achei assim, a sua roupa, a vestimenta, assim, incrível, sabe? Quando você contou sobre essas referências e tal, os de Exu, eu achei muito, ganhou um significado muito bom, assim, muito importante, sabe? Esse resgate dessas brincadeiras. Eu acho que eu já disse isso para você, assim. Foi muito importante ter você nessa mostra, sabe? Tipo, porque trouxe para mim, tipo assim, né? A gente que estava numa conversa anterior sobre trazer uma outra performance que resgata esse lugar do genocídio da população negra, e você falando, não, eu acho que tem que ser outra proposta de celebrar a vida e trazer brincadeiras, eu acho que foi muito importante, sabe? Desse lugar que também respeita o território, respeita as pessoas que estão nele, habitando ele, sabe? Chegando com muito respeito. Eu acho que isso é lindo, 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 lindo. Fico muito feliz de verdade, assim, de coração, de ter essa mulher porreta com a gente, sabe? É, nossa, valeu mesmo, viu, Anaí? Olha, eu já vou chegando, vou chamando também a pessoa que também veio nesse espaço e veio casando também, que já foi uma apresentação em um outro dia, que veio explorando outras coisas, outros desafios, que veio explorando o território do aglomerado da Serra na frente de bares, escolas e à noite, né? Que é a Yulia no Maré. Então, assim, quero muito trazer, pedir licença para a Anaí, para Iune chegar com tudo, falando sobre como foi a experiência de vir para o aglomerado da Serra, de estar aqui conosco, de compartilhar uma ação. Foi show também, muito legal. Eu amei. E eu acho que é isso. Pode falar por si, Ione. Ligando seu microfone aqui também. Salve, gente. Salve, salve. Boa noite. Primeiro, né, gostaria de saudar a presença de todos que estão aí. Agradecer também a esse convite, a estar no festival. Vida longa ao festival Arte Favela. Vamos celebrar também, né? Eu acho incrível, assim, essa proposta que chegou para a gente de estar dentro da quebrada, de estar celebrando a arte, de estar colocando o nosso corpo na rua, né? Esse espaço aí que é tão habitado, que é tão frequentado, mas que a arte está ali dissolvida, né? Então, queria muito agradecer. Cheguei aqui no festival a convite da Andresa também.
né? E um convite que me encheu, assim, sabe? Me fez flutuar quando ela veio contar um pouquinho do que seria esse festival, né? Do que seria esse projeto, porque eu estava há um tempo também, assim, de certa forma, de realizar ações dentro da rua, né? As primeiras vezes que eu performei, né? A primeira vez que eu coloquei o meu corpo em ação foi na rua, né? Foi no espaço da rua, assim. Foi no espaço, inclusive no centro, né? Eu saí desse lugar também, né? Que é da metropolitana, eu sou da metropolitana. Eu saí de lá e vim para o centro para poder também conseguir fazer com que essa arte existisse, com que o meu corpo também pudesse se potencializar. E aí é isso, né? Receber esse desafio, né? Vim entendendo o que que eu poderia levar para esse território da Serra, que é um território que eu tenho muito amor, muito carinho, que eu já morei também durante o tempo e que eu frequento muito, tenho muitos amigos, né? Tenho muitos afetos lá também. E aí, né, eu fui reverberando assim esse convite, essa proposta, a partir do que eu trago também quanto artista, né? Eu sou de Santa Luzia, eu iniciei assim a minha experiência artística lá, e aí eu costumo também falar, né, que a minha primeira residência artística foi dentro da Igreja Católica, né, onde eu fiquei mais de 16 anos, e eu pude experimentar o fazer artístico e experimentar o fazer social, assim, que eu acho que alimenta bastante, né, o meu lugar de existência também. E aí é isso, assim, fui passando por esses caminhos, né? Belo Horizonte me trouxe uma possibilidade incrível de, de me enxergar, de me deparar comigo mesmo e com os outros ao meu redor, assim, né? E nesse movimento, eu fui entendendo o lugar da performance como possibilidade de vida, assim, como um lugar de poder falar da minha transição, falar também desses atravessamentos que correm, né, na minha pele, sobre o racismo, sobre a transfobia, sobre esses lugares também, né, que atravessam os irmãos e as irmãs que estão aí ao meu redor. E aí eu trouxe, né, para essa ação o Patriotim, né? Que é uma experiência que eu tenho investigado há um tempo aí, a partir da palhaçaria, como que essa palhaçaria ela chega na rua, né? Ela chega na comunidade, como que essas comunidades chegam até mim também, né? Como que esse corpo ele pode estar e existir dentro desses espaços de tantos pares, né? E aí vem esse questionamento, né? Até onde também é par, assim, né? Até onde esses pares coexistem também me enxergam, assim num lugar que a gente está aí nessa pátria, né, de direita extrema, onde a extrema-direita tem ocupado os espaços da quebrada também, né, junto do racismo, da intolerância religiosa, principalmente, né, onde a gente vê esse lugar do crime organizado se formando também a partir da igreja, né, para poder ceifar toda essa espiritualidade que vem da matriz africana, toda essa espiritualidade que vem de um lugar que não é o cristão, né? Que não é a partir do cristianismo. E aí, com isso, nessa ação, eu venho trazer esse deboche a tudo isso, né? Eu também quero falar dessas violências de uma outra forma, assim, e eu entendi que na palhaçaria é um lugar muito bom para poder tensionar esse lugar, né? E uma forma também de tensionar o meu corpo foi a partir do mascaramento, assim. Então, eu quis experimentar o mascaramento dentro da quebrada para entender também como que esse mascaramento é lido, assim. E aí foi uma experiência incrível, gente, uma experiência incrível, assim. Porque no dia da visita técnica, assim, eu tive uma percepção de um público, né, de pessoas ali transitando, e a quebrada é constante movimento, né? Tipo, a raiz do Brasil é constante movimento. Ali a gente tem uma pluralidade de corpo, ali a gente tem uma pluralidade de existência, de crenças, de fazeres, e isso se modifica diariamente, né? Isso se modifica a cada minuto, na real, assim. E aí, quando eu chego lá na sexta, eu me deparo com essa cena também, né? Corriqueira aí de uma sexta-feira, dessa ansiedade ali também, né? Das pessoas que estão ali trabalhando
8 horas por dia, com pouco descanso, chegando na abertura desse fim de semana, né? Também é um lugar do festejo, que também é um lugar da alegria, que também é um momento de beber. E aí eu chego nessa sexta-feira à noite com a minha cachaça debaixo do braço, pedindo licença para quem protege as ruas e, e começa a embebedar essa pátria, né? Que eu acho que é uma pátria constantemente bêbada mesmo, assim. E aí é muito doido que a rua, a experiência na rua ela dita muito sobre o que eu vou fazer, assim, né? Ela dita muito sobre o meu corpo. E é isso até quando eu não estou em estado de performance, né? A rua sempre está ditando muito esse lugar da minha existência. E aí, quando eu estou sem as máscaras, principalmente. E aí, quando eu coloco essa máscara, esse ditar do que eu vou fazer vem a partir de uma estranheza, assim, né? E que essa estranheza vem quando eu tô ali na Rua da Água, em frente ao supermercado, em frente ao bar, naquela encruzilhada, né? Tão, nossa, tão potente assim, né? Onde eu me deparo com uma igreja, se eu não me engano, a Deus é Amor, na minha frente, e ao lado um bar, na outra esquina, né? A galera do corre também. Atrás de mim um supermercado da galera indo fazer compra. E quando eu me deparo nessa encruzilhada, nessa multiplicidade, eu começo a observar também, né? Esses olhares distintos, assim, e tão únicos, né? E aí é muito doido que bem no início, eu até tinha conversado com a Rosângela, assim, né? Desse lugar, tipo assim, essa tensão que eu causo, ela me cansa muito também. Então, tipo, eu faço esse lugar do, tipo, tô abafada mesmo. E isso também é um start para a cachaça vir, né? E aí, nesse momento, me chega um rapaz, assim, com uma garrafa de água para poder me dar, assim, né? E essa água, ela me sacia de um jeito que eu falo, né? Tô aí também recebendo esse aval de poder estar ali, né? Esse caminho está sendo aberto, então agora a gente também pode iniciar. E aí nessa ação, enfim, assim, né? Muitas questões assim. Nessa ação eu trago a vestimenta como algo muito pontual também, assim, né? A vestimenta, ela é algo muito marcante da minha ação. E aí essa vestimenta dessa ação especificamente, né? Quem construiu foi a Lahandras, né? A gente aí teceu a partir de referências de culturas do nosso país inteiro, né? Principalmente aí da careta, né? Dessas celebrações que também são de rua, e junto com o Jefferson também, né, que estava aí fazendo esse aparato da produção e eu sendo guiada pelo set do Pelas, assim. Então, eu estava ali como corpo individual, mas que também tinha muitas mãos me aparando, né? Ao mesmo tempo que tinha várias mãos aí de vocês que estavam no projeto também ali fazendo essa proteção, fazendo esse caminho para mim. E aí, assim, esse confronto na rua para mim foi algo muito marcante, porque eu consegui perceber exatamente essa pluralidade do Brasil, né? Dessa raiz do Brasil, que é a quebrada. E aí eu fui abordada pelas pessoas do bairro, fui abordada por crianças, eu fui abordada por motoqueiros, né? Teve um motoqueiro que me deu uma fuga, eu fui correndo atrás, inclusive, assim. Então, isso veio me transformando e ditando o meu corpo, assim. Eu falo que eu não sei como eu dei conta também, porque eu esforcei o meu corpo de um lugar que realmente o meu corpo está em transe ali, né? Eu entro em transe num lugar muito que eu nem sei dizer, assim, sabe? A performance para mim ela vem muito como uma ruptura e como um caminho espiritual, assim, de existência. E aí, conforme eu fui descendo a rua, né, a partir dessas abordagens todas, com a caixa de som, né, tipo, a galera dançando junto, a galera dos outros bares também vem dançando e fazendo passinho, vem mostrando também a arte deles, o que é a cultura deles também ali, né, que está presente no corpo deles, que eles também se reconhecem. E aí eu chego ali na Praça do Cardoso também para poder fazer esse encerramento da minha ação. E aí eu tenho a minha grande surpresa, né? Porque eu estava, né, numa perspectiva imagética, assim, de criação, eu entendi que ali seria um lugar que estaria a galera mais jovem, adulta,
né? Nesse ritmo mesmo, também já de início de baile funk. E aí eu chego lá, eu recebo uma praça lotada de crianças, né? E aí como que pátria eu tinha, assim, né? E como que essa palhaçaria, ela se dá naquele espaço. E essas crianças me desmontam, literalmente, assim. Elas desmontam tudo que foi construído para elas reconstruírem a partir do que elas também entendem, né? Do que é essa vestimenta. E elas tensionam um lugar que é um lugar que eu trouxe muito na minha construção, mas que eu trago de uma forma muito pessoal, assim, mas como experiência, né? Como eu experiencio aquele lugar, elas colocam isso à tona, assim, que começa uma briga entre elas, assim, né? Uma discussão para saber se eu sou menino ou menina. E aí elas começam a discutir. É menino ou é menina? Não, é menina. E aí uma discute com a outra. E nessa discussão elas vão buscando os signos, né? Não, mas olha essa mão de menino, mas olha esse olho de menina, mas olha esse dedo, olha essa unha. E eu acho isso incrível, assim, porque ao mesmo tempo que elas começam a brincar com esse corpo, que elas não sabem o que é e não sabem quem é, mas que elas querem brincar, que elas querem rir, que elas querem correr atrás, que elas querem amarrar no brinquedo, que elas querem intervir junto com ele também, existe essa nuance do que é isso, né? E tipo assim, e existe um certo momento que o que é não me importa. O que me importa é que você está aqui presente com a gente e que a gente também pode fazer parte disso, né? Então elas começam a fazer parte também dessa ação, assim. E elas se entregam, né, para as latas, para começar a pichar o tecido, elas se entregam para as fumaças que eu começo a acender. E elas começam a também vir num movimento de tradução do que eu estou falando em silêncio, né? A minha performance ela é toda em silêncio, o que me acompanha é só o som do set mesmo. E elas começam a fazer a tradução dos meus gestos, né? Tipo, é um corpo que elas não enxergam, que elas enxergam montado, colorido, mas que elas conseguem também traduzir uma para as outras, assim. Então elas começam a agir em comunidade mesmo, sabe? Para poder fazer uma leitura, assim, desse corpo. E isso me potencializou muito, de uma forma incrível, assim. Eu mudei todos os starts que estavam na minha cabeça e deixei com que elas desenhassem também aquilo que elas estavam sentindo no momento, que eu acho que a performance também é muito disso, né? Do aí, do aqui, do agora, do que você vai me oferecer, do que eu posso te oferecer, qual é essa troca que a gente vai ter, né? E aí eu senti essa comunidade me abraçando também, né? Eu senti esse abraço caloroso. E esse abraço veio de uma forma literal, assim, ao fim da primeira ação. Que quando eu finalizo, assim, toda a ação, quando né, entendo que ali é o final, que é isso, né, se conclui naquela escrita ali das faixas e naquela última fumaça que se acende, eu vou saindo com a minha mala e com o meu radinho, essas crianças vão atrás de mim e começam a me abraçar de uma forma espontânea, assim, né? Estou abraçando essa figura e essa personagem que eu estou vendo aqui, que eu não sei dizer o que é de forma humana, mas que eu sei que estava aqui também se entregando para a gente, da mesma forma que a gente se entregou, assim, né? Então elas agradecem essa brincadeira, agradecem essa intervenção, e ali para mim foi esse abraço, né? Esse fechamento mesmo. E aí, como a rua, né, cheia de surpresas, assim, né, após essa primeira ação, que eu tive todas essas intervenções, e que foi de uma forma bem massa, assim, né, na verdade, eu não vejo nenhuma intervenção como ruim ou negativa, assim, eu acho que é tudo potência, né, mas nessa primeira ação, as potências vieram muito a partir do agradecimento, do oferecimento, né, a água que me oferece, é um abraço que me oferece, é um venha com seu corpo para brincar com a gente, e aí eu vou para a escola, né? Para a porta da escola, para o ponto final do 4102, né? Se eu não me engano. E aí esse corpo já estava também exausto, né? Já estava ali na exaustão, mas que estava também para ser entregue mais uma vez, né? Estava disponível mais uma vez ali na rua, né? E aí eu já venho num lugar distinto, né? Que vem as frutas para serem oferecidas também, né? Entendendo ali o espaço que eu estava, entendendo também esse lugar da rua, do que mais eu posso oferecer além da cachaça. E, e quando eu começo a minha ação, eu já começo a entender os sinais que vão me dando aquela rua, né? E que eu entendo ali que é uma rua, né? Onde
já existe uma maioria bolsonarista, já existe uma maioria mais radical mesmo, né? De outras ideias, de outras formas de receber o que vem de fora, assim, né? Muito no lugar do eu não quero imaginar o que você é, eu vou ditar o que você é a partir de um lugar da minha crença, né? E aí eu começo a receber muitas abordagens a partir da religião. E aí isso me traz um estado que é como que a religião consegue fazer uma lavagem, né? A religião que eu falo cristã faz uma lavagem tão potente assim, né? Dentro dos nossos espaços de aquilombamento, dentro dos nossos guetos, que elas conseguem distorcer qualquer tipo de imagem que seja diferente daquilo que elas estão habituadas a ver. E como que qualquer coisa que é diferente daquilo que elas estão habituadas a ver, automaticamente é entendida como algo do demônio, né? Entendendo esse demônio para eles como algo muito ruim, como o mal que eu estou fazendo a eles, assim. E aí eu começo a receber esse lugar, assim, né? Tem os recebimentos de corações abertos aí que se abrem para mim, que intervém junto comigo, que come da minha fruta, que toma da minha cachaça, que também me oferece algo, né? Que tem uma troca, assim, que ri junto comigo. E ao mesmo tempo tem essas outras pessoas que inclusive estavam mais abaixo da onde eu estava concentrando a minha ação, que quando eu vou também para oferecer aquela fruta, quando eu vou para poder oferecer aquela cachaça, quando eu vou para oferecer o meu corpo também, né? Elas começam a me exorcizar. Elas começam a falar umas orações, começam a me demonizar de um jeito muito radical, assim, né? A partir do meu movimento, do movimento que esse corpo faz, a partir dessas máscaras que tem ali, né? Elas não conseguem entender aquilo como algo que também pode ser cultural, que pode ser ancestral, mas elas associam a esse lugar do demônio. E aí a gente vê também, né, esse aquilombamento de uma forma pervertida, que eu diria, que é quando, né, esse exorcismo começa a ser feito sobre o meu corpo, as outras pessoas que estão mais abaixo, que são ali da mesma rua, começam a me ameaçar. Tipo, por que que eu tô ali? Não vem fazer graça na nossa rua, porque senão vai rodar. E começa a jogar essas ameaças. E eu entendo que ali eu tenho que pisar também de um jeito diferente. Eu tenho que estar, mas de um jeito diferente, né? Então eu volto com a minha dança, brincando, e no meio desse caminho, uma professora da escola também me aborda e começa a dizer que aquela dança é dança do demônio, por que que eu não estou dançando igual gente, né? Então, assim, a figura desse corpo ela é tão distorcida que ela nem é lida mais como ser humano, né? Nem é lida como mais com esse olhar da humanização, né? Ela é tão distorcida que já é totalmente do lugar demonizado, assim. E aí, ao mesmo tempo que ela faz essa intervenção, ela começa a dançar comigo. E aí ela não só dança comigo, como ela me pede frutas também, né? E aí, enfim, eu acho que isso me coloca num lugar muito é, essa tensão ela se faz presente assim, né? A partir disso, assim, como que essa pluralidade de abordagens ela de fato vai vir acontecendo e como que essas aberturas vão se dar de formas diferentes, mas que me faz pensar que quanto mais a gente está nesse espaço, mais natural vai ser essa presença, né? Então, aquilo que não é habitual realmente causa estranhamento e dentro de uma religião cristã traz o lugar do demônio, mas quando você começa a acessar com frequência, como você começa a ver que esse movimento, olha, aconteceu ontem, aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, então já para poder refletir. Será mesmo que isso é um demônio, né? Será mesmo que isso é uma oferenda, como eles disseram, uma oferenda do mal que está me dando, né? Será que se eu comer disso que está me oferecendo, eu vou passar mal? Ou isso vai me prejudicar? Então, eu acho que o festival estar nesse espaço é, é isso, sim, né? Eu acho que o festival estar nesse espaço é marcar uma presença e dizer, olha, a arte também é sua, né? A arte também te pertence. O que está na rua também é seu, né? E como que você pode abraçar isso? E mais do que isso, como que você também pode estar aqui junto, né? Então, essa segunda parte, para mim, ela foi esse lugar muito da reflexão de como que o Brasil é lido ainda de uma forma muito colonizada, né? E aí e o mais incrível, né? Como que quem foi colonizado ainda tem o olhar do colonizador em si, né?
porque eu estou aqui falando de outros corpos pretos também, estou falando de corpos favelados também, né? E que ainda assim tem esse olhar do colonizador inserido a partir de rituais que participam dentro dessa igreja aí evangélica, né? Onde entendo ali que a maioria faz parte, assim. E é isso, né? Teve esse pastor também que passa ali gritando, fazendo a sua intervenção. E é isso, né? Isso me faz pensar como que aí as culturas e as religiões e as formas de expressar a espiritualidade, né? Dos povos originários, indígenas, pretos ali, né? A gente fala mais do Nordeste como um todo, como eles realmente são o tempo todo vistos como demônios, né? Porque eu trago essas referências nessa vestimenta, né? E se eles conseguem associar isso a um demônio, então a gente entende por que que indígenas originários e pessoas pretas de terreiro também são vistas como pessoas endemoniadas, né? Por causa desse não entendimento do que está sendo, do que está falando. E aí é isso, gente. Muita potência que se mistura, muita potência que se abre e que eu acho que costura muito com as ações aí que vem antes, né, da Anaí, mas que também vem depois com a Kika, com a Bia, com a própria Dé também. E isso me potencializa ainda mais de querer fazer mais, assim, sabe? De querer estar mais nesse espaço, porque eu acho que a naturalização só vem com a presença, né? Quando começar a entender que a gente também faz parte daquilo que essas pessoas fazem parte, aí sim a gente começa a dialogar de outras formas, né? E, e aí é isso, gente. Potência, potência, potência. Ai, nossa, é, assim, teve uma equipe gigante que acompanhou todo esse processo com a IU. Então, para quem não esteve presente, né, quem não conseguiu estar presente, mas está aqui assistindo a gente e vendo esse encontro, realmente, assim, foi total a diferença da energia de um lugar para o outro, né, de uma região da serra para outra, foi gigante, assim. E de fato eu não esperava que esse lugar dessa essa repulsa com essa imagem que está ali, que é impossível ignorar, fosse tratada daquela forma numa porta de uma escola, sabe? De algum lugar que promove é, educação, assim. De certa forma, os alunos até aceitaram muito bem a imagem, mas como também a diversidade da rua, né? Outra locação, outra localidade, também teve essa outra atitude, assim, que foi muito diferente, contrastou muito com a primeira ação que aconteceu em outro lugar e que tiveram crianças e que tiveram adultos, que tiveram pessoas de diversos segmentos religiosos, assim. É, agradeço demais, Iune, assim, foi potente, de verdade. Não dava para passar direto por você e não ver que você estava lá, sabe? E você cumpriu muito bem esse papel de existir nesse espaço, sabe? Eu acho que todos, de uma maneira geral, cumpriu com esse papel de ninguém passou sem perceber que algo diferente estava acontecendo ali, sabe? Não dava simplesmente para passar e ignorar. E Uni muito menos, porque ela trazia foguete no final, várias coisinhas. Não dava para ignorar, assim. Então, eu acho que é, é muito, como você diz, é muita potência, assim, de fato. Eu fico muito contente e contente pelas pessoas também terem percebido que, nossa, isso é um festival, isso é arte, isso é arte também, sabe? Porque, novamente, vem reforçando o lugar é, de uma linguagem visual das artes dentro desse território, né? A gente está muito acostumado com dança, muito acostumado com música, né? Mas quando vem uma outra linguagem artística, como no caso da performance, né? Como no caso do teatro, que é um grupo de teatro que eu participo também, vem trazendo e mostrando seu trabalho, isso é muita novidade, assim. É, e eu acredito, né, que essa construção, vida longa ao Festival Arte Favela,
vai trazer esse lugar do hábito para esses olhares, de trazer para além da repulsa, após a repulsa também trazer, promover reflexão, promover um outro movimento, né? Trazer memórias, memórias afetivas, sabe? É, e outras significações para essas ações de forma geral, sabe? Eu acho que a gente tem muito ainda o que caminhar, mas que bom que iniciou com uma galera de coragem, assim, e eu falo coragem, foi muita coragem mesmo, e ousadia de todos os artistas que estão aqui, sabe? Eu acho que isso é muito bom, assim. É, mas eu vou pedindo licença também para a Yuri. Muito obrigada. A gente conversa mais um pouquinho ali no final, mas muito obrigada já. Muito obrigada por trazer Patriotim para a gente, que foi muito importante, assim. Eu vou chamando agora minha parceira de vida também. Eu vou trazendo minha parceira de vida, que é a Daniele, uma amiga, companheira, que formou junto comigo, inclusive. É, e a gente tinha uma performance muito legal, assim. Então, eu vou trazendo ela para cá. Aí, Dani, Oi, tá, tá todo mundo me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Então, a Andresa inicialmente me chamou para a gente fazer a nossa performance, uma performance que a gente criou ali em meados de 2018, se eu me lembro muito assim, se eu me lembro bem, que foi para uma atividade, uma disciplina que a gente estava criando figurinos, e a partir dos figurinos a gente tinha que trazer também o figurino para uma cena, para uma performance, como é que esse figurino conversaria com uma cena. E aí a gente criou um copete de gesso. Enquanto a gente criava esse copete, a gente ia de meio que compartilhando uma com a outra todas as nossas vivências de mulheres. Ela como mulher preta, eu como uma mulher branca, fora do padrão, nós duas, né? E aí, como a gente foi engessada para conseguir, de certa forma, entrar dentro de padrões, assim, como mulheres. Esse era o nosso mote. E outro mote que a gente tinha também, quando a gente trouxe a performance, foi uma imagem que tem ali no centro, que fica de frente à Praça da Liberdade, não, da Praça da Estação, que é a figura do céu de manhã abraçando o céu da noite. Não sei se vocês já viram essa pintura ali. sim, E tá aí, inclusive na programação do Cura. Eu acho que isso isso. é isso. Aí E são aí, as pessoas se abraçando. é. E aí a gente quis trazer isso, assim, essa imagem conversou muito com a gente, aquilo mexeu com a gente, aquela imagem. E também tinha essas dores femininas, assim, que a gente tinha na época. E aí a gente trouxe o corpete, a gente trouxe também sangue falso, uma saia de sangue falso. A gente colocou e ia andando na rua com a saia. A primeira vez que a gente fez foi dentro da UFMG. E aí foi assim, tranquilo, né? Tá todo mundo ali meio acostumado com as nossas loucuras dentro da UFMG, então a gente passa ali pela avenida e o pessoal fala assim: ah, só o pessoal do teatro. E aí depois a gente foi fazer no meio de uma manifestação, o que não foi muito seguro e bem visto para a gente, apesar de ter sido uma manifestação que as pessoas reivindicavam justamente aquilo que a gente estava reivindicando também na nossa performance, mas foi uma performance, foi um momento em que a gente foi muito assediada, assediada sexualmente, assediada de outras formas muito violentas também. E aí eu meio que criei um bloqueio, eu não queria mais fazer essa performance. E em 2020, eu acho, a Andresa, ela passou no festival e me chamou para fazer a performance de contraproposta. E a primeira coisa que eu falei foi, não, eu não vou. E aí eu perguntei assim, vai ter anjo? A gente vai estar segura?
Aí ela vai ter anjo, mas eu acho que eu não vou, não. E aí também veio pandemia, veio esse ato aí, né, da gente não poder ir pra rua. E aí agora também eu tive outras questões pessoais na minha vida, em que eu tive que dar uma afastada do teatro. E aí agora eu voltei para a área, né? E aí a Andresa me chama de novo e eu falo, não, vamos. Vamos, mas vai ter anjo, né? Vamos, mas a gente vai estar segura, né? Vamos, mas eu não quero ver ninguém mais te assediar daquela forma como eu vi você sendo assediada na rua. Porque é isso, assim, por mais que eu também estivesse naquele momento com roupas curtas, que também não é um jeito, né, da gente querer justificar assédio, a Andresa foi muito mais assediada que eu, né? E a gente sabe as questões óbvias de como o corpo negro de uma mulher é tratada, infelizmente, como é sexualizado, né? Mais do que o branco, apesar de que o corpo branco da mulher também é sexualizado. Mas também tem as várias coisas do nosso padrão e tudo mais, enfim. E aí, quando a Andresa fala assim, vamos sentar para a gente pensar a nossa performance, eu falei, eu quero fazer uma coisa que seja mais do lado do afeto, vamos pro lado da afetividade, vamos tirar o sangue, vamos tirar balão, vamos tirar essas coisas, vamos pro lado do afeto. E eu acho que isso, para mim, assim, funcionou muito, foi para mim, na minha perspectiva fazendo, foi a melhor vez que eu fiz a performance. E eu acho que foi a primeira vez também que a gente recebeu um retorno assim mais afetivo também das pessoas. Não vou falar aqui inteiramente positivo, porque a gente também passou por isso que a Yuni falou, né, de pessoas mandando a gente rezar, entregando jornalzinho de igreja e falando, não, se Deus quiser, elas vão ler. Jesus te ama. E tipo assim, gente, a gente não tava fazendo nada que tava ali agredindo as pessoas, mas o tempo todo a gente ouvindo que Jesus amava a gente. E aí teve um momento que eu questionei assim, mas por que que você tá falando isso? Porque a nossa performance é em silêncio, né? Mas no final, quando já tinha acabado, o cara tava falando, Jesus te ama. Entra aqui na Igreja Universal, que tem lá na esquina da sede do Morro Sena, entra aqui. Aí eu falei, mas por que que você tá falando isso? Ah, porque Jesus ama todos nós. Eu falei assim, ah, então tudo bem. Então, se ele ama todos nós, então a gente também não tá fazendo nada de errado, estamos? Ele ficou meio sem graça, assim. Aí ele falou, então fica com Deus. Eu falei, você também. E fui embora, sabe? Mas eu acho que isso foi uma parada que meio que me incomodou muito, sabe? Essa questão de. Porque pra mim, assim, aí depois eu até comentei, nossa, parece que a arte tá meio demonizada, assim. Mas aí, depois ouvindo a Yuni falar, a Anaí falar, aí eu peguei assim, eu falei, ah, tá, é verdade, né? O ambiente, as questões que tá rolando ali e tal, a colonização, né? A colonização religiosa, né, que tá acontecendo no ambiente. Mas aí é isso, se a minha perspectiva foi essa. Eu ia falar também um pouco, também, porque eu acho que como essa performance ela já tem um histórico, né, de acontecimentos, e eu acho que justamente é uma característica dela acontecer de diferentes formas em diferentes lugares. A primeira vez que ela aconteceu não foi igual à segunda, que não foi igual à terceira, que não vai ser como uma possível quarta vez, assim, né? É, a Dani até me olha com uma cara, porque assim, a gente não sabe realmente se Será? existe a possibilidade de fazer uma quarta. Será? Porque, Será de que eu vou? fato, ai, ai, ô, mano, é porque, assim, de fato, né, quando a gente foi para o centro, o contraste do centro da cidade com apresentar aqui na Serra, de estar aqui na Serra, nossa, foi brutal, assim. E eu falando do meu lugar enquanto mulher negra, né? A gente fala muito desse rolê da sororidade feminina. Eu, enquanto mulher negra, a Dani, enquanto mulher branca. É,
A gente promove algumas ações, alguns movimentos, alguns gestos. Então, dentro da cidade, mesmo estando em uma manifestação, nós fomos engolidas de fato pela cidade, assim, né? O fato é que a violência ali, naquele espaço, não tinha rosto, não tinha nome, mas tinha gênero, que geralmente partia de corpos masculinos, e que ali não tinha nem mesmo um respaldo seguro para a gente, né? Agora que na Serra, que era um lugar que, por exemplo, já era familiar para mim, para a Dani nem tanto, né? Quando a Dani chega com a proposta, bora ir para um lado mais do afeto, e aí do nada a gente traz uma fita vermelha ligando eu e ela. Na hora, na minha cabeça, assim, uma fita vermelha que era leve, que o vento soprava e balançava, me levou muito para o lugar de esse lugar do afeto, assim, que era a mesma coisa que estava ligando nós duas. E eu acho que tem essa coisa da diferença, né, de estar em uma ação em conjunto com uma outra pessoa. A gente não se comunica, assim, né? Até que em alguns momentos a gente se permitiu comunicar, porque ali eu acho que permitia isso, sabe? Então, o fato é que a gente conseguiu se comunicar, é, mas que várias ações de interação com o espaço aconteceram, sabe? Então, teve desde gente chegando e falando: faz tal pose aí para tirar uma foto, porque tá bonito demais. Nossa, tá lindo. Nossa, fulano. Falando assim, chegando com outro no cantinho. Nossa, fulano, que bonito, olha o que tá passando ali, que não sei o que, assim, eu saí realmente com um chá de autoestima, porque eu falei assim, nossa, eu tô bonita demais. E eu sempre comentei muito com o Dani, que é uma coisa que é muito assustadora, assim, né? Ela totalmente, com o corpo totalmente branco, eu com o corpo completamente pintado de preto, é, com algumas coisas com essa inversão, né? Que a gente trabalha muito também com essa, como a gente tinha falado da nossa imagem de referência estética, que era a imagem do centro da cidade, aí a gente foi também para o Yin Yang, entre várias outras coisas, para falar dessa oposição. Então, foi uma coisa muito louca, né? E aí, de repente, a gente está ali andando, achando que a gente vai fazer toda a nossa ação em silêncio, quietinha, tranquila, só passando pelos lugares, como a gente geralmente faz. E do nada aparece uma pessoa entregando um jornal religioso pra gente. E eu falando, aí bate na hora. Eu não quero ficar a ação inteira andando com esse jornal na mão. Então, aí a gente entrega para a galera da equipe e continua a ação a partir dali. Ao tempo todo, a gente foi convidado a ter algum tipo de retorno para a comunidade, algum tipo de resposta. E não era só perguntas, eram pessoas falando: para aí para a gente tirar foto com vocês, para aí para a gente fazer isso, para aí para a gente fazer aquilo. Teve um momento específico, né, que a gente estava subindo uma rua, um morro, e aí a pessoa falou, ai, gritou lá da janela da casa dela, gritou, ei, faz um coração aí que eu vou tirar uma foto, faz um coração. E aí eu falei, aí a Dani falou, não, isso é muito ousadia. Isso é muito ousadia, assim. E não é pela questão de não corresponder, assim. A gente de fato ouviu, de fato entendeu, mas a gente sabia que aquilo não fazia parte, que tudo que a gente ia fazer ali, a partir de então, ia ganhar um outro significado, que não era o significado que a gente tinha proposto, né? Mas o legal também foi ver as pessoas falando assim: nossa, é isso mesmo que eu quero? A união dos brancos e dos negros. Eu quero a igualdade. É assim que devia ser. Deus acredita nisso e várias outras coisas assim. E aí a diferença de um ponto para o outro, de uma escola para outra, né, que tem da ação da Uni e a nossa ação que chegou até a porta da escola José Mendes Júnior, que também tem aquela coisa de ter os meninos do corre e tal, e que tem várias mulheres ali que trabalham em salão de beleza, entre N outras coisas, e elas saem do lado de fora. E eu e a Dani, a gente se abraça, assim. Mas esse lugar, eu
né? Fico comovida porque é muito louco você ver isso, o pessoal que você vê assim direto, que está sempre ali. E aí você vê que as pessoas estão te notando de uma forma diferente, artística, estão recebendo outros estímulos, outras coisas. E aí a gente se abraça e quando a gente decide retornar, o pessoal sai e aplaude assim, e fica gritando, palmas e salva de palmas assim. E eu achei muito louco, assim. Eu acho que foi o melhor encerramento, né? A gente nem sabia se a gente ia pra lá, né, Dani? É. Mas a gente foi, decidiu ir e, usando aquele espaço, conhecer aquele espaço, colocar o nosso corpo para jogo lá. E aí, quando a gente vai embora, as pessoas têm esse tipo de retorno, assim, que eu, de fato, me empoderou em algum sentido, sabe? Que foi completamente contrastante com o que aconteceu na cidade. Que eu me senti sugada, eu realmente também questionei, eu sempre acreditei na potência dessa ação, enquanto esse lugar de reflexão da negritude, da branquitude, e que realmente não tem como você caminhar muito para outros lugares, é, mas na Serra foi diferente, sabe? Deu até um gás extra, né, Dani? Foi, a gente recebeu muito afeto, assim, é o que eu senti, diferente de quando a gente fez das outras vezes, né? E é isso, assim, você complementou bem a minha fala. Eu acho que vem muito disso, assim, desse lugar, né? E nesse dia especificamente teve uma galera do teatro que também acompanhou a gente, então a gente de fato estava com uma gangue, andando com uma gangue com a gente, que é uma galera da graduação da UFMG, estava acompanhando a ação, e no final cada um conseguiu dar o seu retorno, né, lá no espaço do Morro em Cena. E aí a gente sentou e realmente tiveram vários retornos, né, de coisas curiosas falando, né, principalmente como foi toda a movimentação, porque, querendo ou não, na Serra não se dividiu o backstage da ação em si. Então tinha toda a equipe de filmagem, pessoas tirando foto, a equipe de toda a produção mesmo do festival, acompanhando todas as ações. Então, isso como se fosse, se você olhasse de fora, como se fizesse parte mesmo de todas as ações, assim, ter aquela equipe em conjunto, o que também inibia muitas vezes das pessoas é, assediarem de fato, sabe? É, e eu acredito que isso também acontece, o que também não foi o que aconteceu na Praça da Estação, porque, enfim, N outros motivos, mas eu queria falar muito sobre esse lugar, assim, que realmente eu estava precisando disso naquele dia também, sabe? Eu acho que eu e Dani, a gente realiza essa ação faz um tempinho, e sempre ela traz algum ponto algum aspecto de novidade. Então, a primeira vez a gente fez porque a gente estava muito inflada de várias questões sobre gênero, muito inflada mesmo. Eu lembro que a gente lia a respeito, Dani, e a gente trocava cartas e a gente falando de vários processos dolorosos, inclusive eu acho que foi muito disso que veio no sangue, assim, porque inclusive tinha muito a ver também, não só com o corpo, mas também muito a ver com a genitália, então tinha aquela coisa da genitália que sangra todos os meses, o sofrimento com TPM, várias outras coisas, e a gente falou assim, não, a gente tem que trazer esse elemento, né? O que não aconteceu dessa vez, porque realmente a gente tem outro momento, nosso lugar de troca continua e permanece, se fortalece, mas hoje em dia são outras questões que nos perpassam, assim como a Nair também trouxe, que outras questões também é, passam por ela hoje em dia, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, Dani. Se você quiser comentar mais alguma coisa, a gente ainda tem aí. Não, é só isso mesmo. Você já falou tudo mesmo. Então, agora eu vou pedir licença, né? Para a gente se retirar, para o Duílio chegar, que na verdade
Aqui tá como o do Willo, mas é o Menderson que veio com a ação da Kika Louca, que é uma drag maravilhosa. Gente, foi muito legal, assim. E eu realmente fiquei impressionada. Então, agradeço muito, Dani, por ter topado. Eu acho que o tempo do festival acontecer foi também o nosso tempo de espera, sabe? E eu fico muito feliz de compartilhar sempre esses momentos com você, essas memórias também, sabe? Então, vou chamar o Duílio para vir e despedir de Dani. Tchauzinho, Dani. E eu Tchauzinho. pode começar falando, Menderson. Ah, sim. Aqui. Foi. Oi, de boa? Estamos no ar? Então, gente, eu sou o Menderson, eu sou criador da Duelo Visual, né? Trabalho com comunicação visual, design, e há mais ou menos uns 10 anos eu faço essa drag, né? Eu comecei a fazer Kika na UFMG, quando eu estudava, eu sou formado em antropologia, e existia um grupo que se chamava Donas Drags, né? A Malona, que é a minha mãe, nesse mundo drag a gente tem esse costume, né, de intitular a pessoa que monta a gente pela primeira vez como mãe. E, e nisso a gente fazia calorada, fazia seminários e tudo, mas era uma coisa muito louca para mim, porque eu sempre tive vergonha no início, eu tinha esse medo de se montar mesmo, da minha família, das pessoas. A gente fazia muitas ações na rua e tudo também, então esse lugar da rua e da drag, né, são muito, se confluem muito, né? E, enfim, né, eu vou falar um pouco sobre esse mundo da drag que eu percebi que é um mundo que, por mais que as pessoas vejam o tempo todo, conheçam, seja uma figura muito, né? Inclusive eu na performance eu achei que a gente teria uma repulsão maior da figura, e não, né? A drag ela é muito cativante, as pessoas, né, querem mexer, querem brincar, ela vem nesse lugar do clown mesmo, né, do palhaço, assim. Mas não, nem sempre foi assim na história, e eu acho interessante falar um pouco aqui sobre essa trajetória mesmo, né, o que é drag, né? E esse termo drag, literalmente, né, tipo assim, no inglês, ele é arrastar, né, num determinado momento ele também designava trapos, roupas feitas de trapos, de coisas que vêm, né, da primeira figura que se denominou drag queen, que foi Swan, que era um homem negro, gay. Ele até um determinado momento ele era um negro escravizado, e quando ele foi liberto ele foi para Washington, e em Washington ele começou a fazer bailes, né, onde homens gays negros, né, vestiam vestidos feitos com trapos, com roupas, e ele se intitulou como a Rainha dos Trapos, né, uma drag queen. E E esse foi o primeiro momento assim, histórico que a gente tem notícia desse confronto violento de homens gays, né, de trans, né, esse lugar do gênero, com a polícia, com o próprio, né, os bailes dele foi parado várias vezes pela polícia. Num deles, o Swan entrou em confronto corpo a corpo com a polícia e foi preso como falsificação de identidade feminina. E até então, até hoje, em alguns países, né, a gente tem esse crime de falsificação de identidade feminina. Isso é muito louco, né? Então, a partir do Swan, a partir dessa história, é, né,
das drags, então as drags sempre começaram a ocupar esse espaço da rua, começaram a ocupar esse espaço do deboche, né, da palhaçada mesmo, no sentido mesmo de afrontar né, esse mundo aí que, como eu posso dizer, que massacra tanto os corpos dissidentes, as sexualidades dissidentes, né? Os gêneros que não são, né? O macho branco, né? Hétero. E, e aí, a minha performance, eu trago também a história dos faquir, né? O faquirismo. Os faquis eram ascetas, né, são, né, ainda existe na Índia, que eles fazem exercícios espirituais de autodisciplina e, principalmente, eles fazem uma prova de sofrimento físico ao corpo. Então, eles deitam em cama de prego, né, se contorcem, ficam dias contorcidos. Tem uma série de lugares aí do faquirismo na Índia. Mas a partir da década de 50, 60, principalmente no Brasil, isso é muito interessante, é, o faquirismo começou a ser absorvido pelo circo. Então, várias pessoas começaram a fazer esses números né, dessa prova de sofrimento físico em ruas. Inclusive, em Belo Horizonte, a gente tinha uma faquiresa, é, se eu não me engano, é Renata, que era o nome dela. Ela fazia muitas coisas na Carijós, né? E, inclusive, as faquirezas foi uma coisa que aconteceu no Brasil, que foi única, assim, né? Elas ocuparam esse lugar dos homens, que o circo tem uma coisa bem machista, né? É, né? A mulher gorila, né? De tacar as facas na mulher, né? Elas que são cortadas no meio, lá nas histórias né? Na mágica e tal. E as faquirezas, na década de 50, 60, começaram a ocupar esse lugar. Então, por exemplo, tinha uma faquireza chamada Silk, que ela ficou 120 dias em jejum, sem comer nada, trancada em um aquário, deitada numa cama de vidro com uma cobra, é, e, e era muito louca essa ideia das faquirezas, que elas eram mulheres brancas, padrões, mas elas faziam isso para mostrar para as pessoas como que a beleza delas se destruíam, né? Tipo, então, nesses 120 dias lá em jejum, elas iam ficando... Geralmente, todas elas saíam dessa performance já para o hospital, né? E ficava lá dias se recuperando, uma coisa muito louca, né? E, enfim, por que que eu trago o faquirismo? Por que que eu trago essa história, né, do faquir, desse sofrimento físico, né, ao pisar nos cacos de vidro? Porque, de uma certa forma, ele está ligado a essa nossa questão dos corpos dissidentes, né? Tipo, se a própria mulher, quanto sofrimento físico ela precisa passar para se tornar bonita, para se tornar padrão, né? A própria drag, né? Ela é uma prova de sofrimento físico. Passar horas no salto, pulando, fazendo abertura, peruca, né? Tem a coisa de entocar a neca em muitas, né? Tipo assim, isso é uma coisa, né? Você coloca seu órgão genital para trás, passa fita. É, as travestis, né? Principalmente as travestis do Brasil, que passam por provas de sofrimento físico, né? Imensas, né? O próprio ato de bombar o silicone industrial, que foi algo muito, né? É algo que ainda é feito, né? E então, como eu tentei trazer para essa performance isso. E aí eu acho que tem dois momentos, né? Tem esse momento que eu saio do CT e vou para, né, para Del Rey. Eu esqueci de falar um pouco disso, mas tem 10 anos que eu moro aqui no aglomerado, mas eu moro para um outro lado, né? Cafezal, e hoje Vila Fazendinha. E o aglomerado da Serra, de um modo geral, ele tem uma aceitação com o público LGBTQIA+. Porém, a Del Rey sempre foi um lugar que, né, inclusive também bolsonarista, também muito
muito fechado e tal. Inclusive, assim, foi meio difícil chegar para mim no início chegar com a galera, assim, mas é isso, a drag ela cativa, ela, né? Até o momento que eu comecei a pisar nos cacos de vidro, né? Que aí veio toda essa história, é, veio toda essa história que perpassou todas as performances, né? Eu também fui acusado de estar fazendo, né, feitiçaria, né? Também era religião ali, que é isso, não se corta, como assim? Então, sim, tem a ver com isso, é uma coisa que conflui com a minha espiritualidade, né? Tem a ver com a minha pombogira, né? Eu pedi essa permissão, mas isso não ficava claro na performance. Né? Mas só o fato de estar ali fazendo algo, né? Diferente, pisar em caco de vidro, me colocou nesse lugar também do demônio e tudo. Mas e também esse lugar que as pessoas têm uma dificuldade mesmo em ver, né? Tipo, essa performance, o walking glass, né? Caminhar sobre os vidros, é uma coisa que nem todo mundo consegue mesmo ficar ali, né? Vendo aquilo, né? Tem esse medo da pessoa se machucar, né? De rolar alguma coisa. Mas essa história, como toda coisa do circo, né? Todas, a maioria das coisas do circo, o equilibrismo, né? Eles são coisas que passam pelo risco. E, e né, se você está querendo fazer faquirismo, você vai, né, passar pelo risco de se cortar também ali, de se machucar. Mas existe uma técnica, existe toda uma questão. Mas foi muito legal, porque nesses dois momentos, enquanto eu estou chegando, quando eu chego, eu estou fazendo as palhaçadas da drag, eu estou convidando o povo para vir assistir, e até então, é, a Kika foi super bem recepcionada, você tá linda, você é linda, nossa, a maquiagem, papapá, papapá, até esse momento que eu começo, né, com o faquirismo, e nesse momento eu começo a trazer vários textos, tem texto meu, tem textos de várias pessoas, aonde eu trago esse sofrimento físico, esse sofrimento das mulheres dissidentes, né? Tipo, gorda, as feias, caminhoneiras, as travestis. Aí eu coloco nesse discurso as travestis e tudo. E eu achei que as pessoas não iam absorver isso, né? Eu trago também um pouco da minha história, né? Porque eu faço esse questionamento, né? O que que é? Será que essa dor aqui do caco de vidro, ela é maior do que o estupro? Ela é maior do que uma mulher espancada? Ela é maior do que é, né, toda essa violência que acontece com esses corpos que saem dessa caixinha, né? É, e ao final da performance, então, né, veio uma senhora e falou: Olha, meus filhos conversam comigo, as pessoas falam comigo, e eu tô num relacionamento assim. O meu marido me bate e te ouvir foi muito importante, porque é, me faz ver que isso né? Então, é massa perceber que a arte realmente ela transforma, ela liberta, ela traz esse lugar, né? Uma outra menina também que estava muito próximo da performance, né? Queria interagir, queria pegar nas coisas da Kika, abraçou muito a Kika. No final também ela chega, me abraça e fala assim, olha, eu vi no seu olho que você estava falando de coisas que você viveu também. E realmente eu estava trazendo isso, né? Porque essa prova de sofrimento físico, ela para a gente que está nesse lugar né, do corpo dissidente, da sexualidade dissidente, né, os LGBTQIA+, né, as mulheres, a gente a gente está nesse lugar do sofrimento não só emocional, das pressões emocionais e tudo, mas existe um sofrimento físico muito grande, né? Também para a gente estar nesse lugar. E meio que eu quis trazer isso com a performance e realmente ela fala um pouco de mim também, né? Porque eu passei por sofrimentos físicos que não foi
né, alto sofrimento físico que que para mim foi muito mais difícil passar do que, né, quando eu me proponho a pisar no caco de vidro, né? Então, por que que eu trouxe essa performance para a Serra? Poderia ter trago qualquer outra coisa, né? Porque a Kika, esse universo da drag é muito diverso e tal. Mas exatamente eu acho que para tensionar, porque eu já tive a experiência de sair montado na serra e, e até sozinho mesmo, sozinho assim, eu e um amigo, mas nós dois montados, não tinha nenhuma intenção, né, artística, vamos dizer assim, naquele momento, e muito bem recebidos, muito bem acolhida. A Kika sempre foi acolhida ali no espaço dela. Porque tem isso, a drag, ela espanta e ela cativa. Todo mundo que eu chegava perto para falar, perguntar, né? Eu tava perguntando, onde que é a Del Rey e tal, me explica aqui o caminho. No primeiro momento as pessoas ficavam, tipo, não queria contato. Mas a partir do momento que olhava, que via, né, que tal, começaram a rir também e interagir ali com a Kika, né? É, então eu acho que para quebrar também com esse lugar da drag, né? A drag ela não é só palhaçada, né? E inclusive para trazer mais forte esse essa prova de sofrimento que a gente passa, porque não é nem um pouco fácil fisicamente estar com uma drag, né? Então, é isso, mas foi para mim foi muito importante. Eu fiquei o domingo inteiro meio que em êxtase, assim, principalmente pelo retorno, porque as pessoas se conectaram mesmo com aquilo. Ouvir que os meus olhos transpareciam que ali estava a minha história também, foi muito forte, porque realmente está, né? Tipo, se eu juntei os cacos que me jogaram né, para fazer isso. E isso, né? Compreender essa importância mesmo desse festival mesmo, disso tudo que a gente falou aqui até então, que né, as coisas estranhas, né? Elas precisam se tornar, né, não estranhas, elas precisam estar ali. E à medida que as pessoas vão vendo, elas começam a entender, elas começam a se transformar mesmo, né? Então, trazer a Kika, né? Trazer a drag queen, que é diferente do travesti, que é diferente, né, da trans, ou não, que pode se confluir, porque eu estou falando, a drag tem um lugar diverso, tem homens héteros que fazem drag, né? Tem mulheres que fazem drag, né? As drag kings, então é um lugar muito diverso. E misturar isso com faquirismo já foi algo que vem desse lugar mesmo, de como que é, nós, né, os corpos que não estão nas caixinhas, né, a gente passa por sofrimento físico o tempo inteiro, né? E, e como transformar isso, assim, né? O que a Erlen falou até no final da performance, assim, que é uma coisa que é libertadora ao mesmo tempo, né? Que ao mesmo tempo que dá aquela tensão, liberta, porque você vê mesmo que é possível, né? Se libertar das dores mesmo, né? E essa ideia do faquirismo também, enfim, muita coisa para falar, né? Mas é isso, foi muito importante, foi muito emocionante, muito forte para mim nesse sentido de realmente perceber que as pessoas estão também, estão ouvidos também, né? Elas estão ali, mesmo por mais que exista a religião, os ideais políticos, elas, de um certo modo, elas estão ali, elas vão responder com o vocabulário delas, né? Mas é o que Yuni falou, né? Elas vão interagir. Elas estão interagindo, elas estão dando o que elas têm. E isso é muito importante, né? Enfim, acho que é isso. Nossa, bom demais, galera. É, Menderson, eu tenho uma coisa assim, é muito legal, porque, por exemplo, a minha ação de Dani foi meio que contrapartida, aconteceu.
Mas a sua era uma atividade que não estava prevista, assim, né? E de fato a gente falou, nossa, ô Rosângela, estão me avisando aqui que a questão de ajustar a câmera, que tem muitos sinais que você está fazendo e não está saindo. Aí foi. Bom, Muito obrigada. Desculpa. O que que acontece? E ter essa ação na programação, incluída na programação, me fez é, reforçar muito esse lugar, né? Aqui nós temos corpos não binários, femininas, negras, sabe? Essa diversidade que abarcou essa primeira mostra. E aí você performando esse lugar da feminilidade com a drag, e mesmo assim, e com toda essa força, toda essa potência, né? Falando de uma temática também, que eu adoro o texto, adorei o texto que você é, declamou ali enquanto você tinha a sua ação. E de fato, né, é um lugar que pega muito na mulher e que reflete muito na mulher e que a mulher, né, que estava ali na frente do bar, porque foi exatamente isso, gente, sem firula, assim. Foi literalmente na frente de um bar. As mulheres estavam sentadas, uma maioria masculina assistindo futebol, porque era o dia do jogo. Um monte de mulher ali sentada só trocando ideia, mas um monte de homens sentados assistindo futebol. Chega essa figura, sabe? Essa figura que é a Kika louca, entende? Esse furacão, sabe? E aí, do nada, ela começa e tira ali o espadão e tira várias outras coisas, fica aí pro detalhe. Quem perdeu, perdeu. e foi Beleza. ótimo, né? A reação do detalhe, né, galera? Então, de fato, né, dentro dessa rua que eu de fato conheço, passo nela todos os dias, eu entendo, eu sei quando você chega com esse registro falando assim, é uma rua bolsonarista, porque é de fato, né? A gente entra nesse lugar político não mais como esse lugar de simplesmente o lugar de realmente demandar alguns cumprimentos públicos, mas também num lugar de posicionamento que você tem na vida, né? Sua visão de mundo, que agora é esse lugar da política, é, né? Então, ali as pessoas se posicionam dessa forma e agem de uma determinada forma muito mais conservadora, de fato, sabe? Sim. E aí chega você, assim, ai, arrancando o lacre do bujão, chegando com tudo, assim com essa imagem, sabe? Inclusive falando para outras mulheres, aquela drag falando para mulheres, oi, tudo bem? Isso rola. E quando ela chega com esse retorno para você falando, realmente eu sofri isso, ainda bem que eu saí disso, tipo assim, já superei esse lugar da violência, né? E que também é muito importante é a arte, é a cultura levando isso, sabe? Não é outra coisa, sabe? Não é Sim. um outro lugar que está te fazendo refletir sobre essa situação, é a arte, é a cultura, sabe? Aqui de Serrão. E E até só um adendo que eu até esqueci de falar, porque por muitos anos, né, até poucos anos, a drag não era considerada arte, né? uhum, Tipo, então isso é muito louco. Agora que a gente consegue é, estar nesse lugar e falar, olha, não, isso é arte, né, também, né? É, e é muito legal, assim, eu achei muito legal. E eu achei legal também o movimento das pessoas. Tinha um monte de cara cortando cabelo ali, sabe? Na hora, todos saíram, eles né? saíram para poder ver que calor que chegou, sabe? Tipo assim, o pessoal saiu assim, ó, com o cabelo todo palhado, chegando, falando assim, vamos ver que calor, que eles ficaram assim, parados, assim, na porta do salão. E assistindo, sabe? Eu acho que foi muito doido. É muito doido. É quebra total do cotidiano. É tudo que, tipo, se propõe o festival, de fato, que é esse rompimento com esse trajeto que a gente passa todo dia e ver sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas. É cortar com esse fluxo, sabe? E é se propor ter outros olhares para aquele mesmo espaço.
Sim, sim. Eu agradeço demais, Menderson. E Obrigado muito a vocês, obrigada a Kika gente. Louca ter chegado com tudo também. Eu acho que é isso mesmo. Não, eu vou deixar mais para o finalzinho. Eu vou pedir licença para chamar a Dani, ou a Bia, quer dizer, que foi a última pessoa, ou seja, a pessoa que está mais próximo da vivência aqui da live, né, do dia de hoje, que a gente está fazendo essa live. É, e aí eu vou pedir uma licencinha para a Bia chegar chegando também. Hum, aí, Biazinha, pode chegar, tá? Aí foi. Aí. Agora você tá multada. Som. Isso. Foi. Boa noite, gente. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Muito feliz em fazer parte dessa proposta que abraça tantas lutas, né? Tem muito a ver com a minha performance em si também, que fala das dores e das delícias de um Brasil, de uma Brasil. Essa performance ela surge no contexto de 2021, né? Segundo ano de pandemia, e naquela época, né, se falava muito no mito, né? O mito, o mito, o mito, o mito. E então eu me propus a criar um mito, mas um mito sobre a história do Brasil, de como que essa história se desenrolou. E é um mito que mistura passado, presente e futuro, que fala lá desde o processo da colonização, né, desse encontro, né, abre aspas, das três raças e, e chega até o ano de 2021, onde era necessário tomar ivermectina para sobreviver a um vírus que não era tratado por ivermectina. Então, essa performance ela dialoga com isso, assim, com esse desejo também da intervenção, né? Só que a intervenção ela vem com um outro nome, né? Que é a intervenção pedida muito era a intervenção militar. Então, a proposta era brincar também com essa ideia de vocês querem intervenção militar? Então vocês vão ter uma intervenção artística aqui nesse lugar. Quebrar com essa expectativa, sabe? E essa aconteceu uma vez, né? Essa foi a segunda vez. A primeira vez também foi na comunidade, só que em outros pontos. É, e assim, é doido, né? Ouvir todo mundo falar, porque a gente sempre tem uma expectativa, né? Assim, aí o que que vai acontecer? Porque a rua ela propõe essa abertura total, né? Tanto para positividade quanto para negatividade, assim, para as coisas que podem acontecer ali, porque você se expõe, coloca seu corpo no jogo ali, né? É, e assim, essa experiência dessa vez foi diferente porque a própria imagem do ser mítico, né? Do mito que caminha pelas ruas foi diferente, porque eu fiz uma nova proposição, que era usar as cores do Brasil. Então, esse personagem andava com essas cores. Teve um momento que eu fiz uma interação também com a camisa do Brasil, né? Com esse símbolo. É, Então, essa brincadeira com essa imagem, com esses signos, com essas cores, que hoje já tem uma significação nova, né? É, por mais que a gente saiba que a história das cores do Brasil, ela não são, né? Não é a mata que foi desmatada, o ouro,
Não, eram famílias, né, que estavam ali sendo representadas nas suas cores, mas criaram essa história para que essas cores tivessem uma relação de pertencimento maior, né, com o povo brasileiro. Só que depois de tanto verde e amarelo que a gente viveu, o verde e amarelo ele já tem uma outra conotação. Então eu percebi muito isso assim nas pessoas. Tinha bastante olhar de estranhamento, né, desse corpo. Por mais que o personagem ele usa balões, né, então traz uma ideia de uma festividade, de uma alegria. Só que por utilizar essas cores e também até pela interação em si que eu propus naquele dia, eu percebi maior receio da comunidade em bailar, né, em se jogar, do que da última vez que eu produzi essa performance, né, da última vez que aconteceu. E houveram interações também relacionando com o meu campo afetivo naqueles lugares, sabe? Minhas lembranças afetivas. Então, eu me permiti ser afetada pelas músicas que eram tocadas, pelos escritos que apareciam. Então, nesse mito, né, nessa construção que eu fiz, eu contava que o Brasil ele tinha surgido de um ato de violência sexual e que essa violência sexual ela era praticada por um sacerdote da Igreja Católica. Então, quando eu encontrei com uma igreja católica, eu quis criar ali uma imagem que dialogasse um pouco com esse lugar de medo, de prostração, por causa dessa história toda de submissão à igreja, né? Depois me encontrei também com a igreja evangélica, que tem uma outra relação também, é, que até apareceu aqui, né, nas falas dos colegas, e teve uma experiência com uma escola lá, né, que é uma escola que, para mim, naquele momento ali, ela representou toda a opressão que o sistema de ensino é, promove, principalmente para as classes populares. Então, eu me deixei levar mesmo por essa revolta, por essa indignação. Era umas 9 e pouco, né, da manhã e tinha um bar próximo, assim, o bar já estava cheio. 9, 10 horas da manhã é um pouco assustador para mim ver as pessoas já tomando umas ali. E eu fiquei pensando, né, que tem um texto que eu escrevi para esse personagem, né, para esse mito, que fala que o Brasil ele andava trôpego, que ele tinha uma tendência a se desequilibrar, né? Ele tinha um equilíbrio precário ali. E quis trazer isso no corpo também. Quis fazer alguns jogos que dialogassem com essa imagem do equilíbrio precário, de estar bêbado, de deixar-se levar, né? De deixar o corpo sentir ali o peso mesmo, né? De ser quem se é. Então, lá no final também, né? Fui fazendo esse percurso todo, fazendo jogos corporais também, alterando velocidade, tempo, interagindo com as pessoas. Então, se alguém me perguntava algo, eu voltava essa pergunta para a pessoa, é, fazendo um eco mesmo do que ela falasse para mim. E no final teve o beco, né? Teve a cena do beco, porque eu trago um pouco também da relação dos golpes
que o Brasil tomou, só que eu trago eles para como se fossem golpes físicos mesmo. Então, tem uma simulação de um ato de violência, né, de um espancamento, e ali houve, né, interação da comunidade, e as pessoas começaram a perguntar o que está acontecendo aí. É, aí a equipe de produção deu suporte e explicou, né? E aí as pessoas assistiram um pouco. Apareceu uma criança, né? Também que no final é, os balões todos que estavam no meu corpo, eles foram entregues a ela, né? Num pedido assim, tinham outras crianças também. Outra criança, né? Na verdade, estava com a mãe. E metade foi para uma, metade para outra. E no final eu falei com ela, agora você é Brasil. Aí ela falou, mas eu não quero apanhar, não. Porque o personagem apanhava, assim, né? Tinha um sofrimento físico ali. E encerrou-se assim, não querendo apanhar. Eu acho que isso é sintomático, né? De uma força. Eu vejo isso como uma força de uma ressignificação também dessa dor, desse sofrimento, desse processo que é violento em vários níveis e traz aí uma esperança aí verde, né? Por fim, é isso, gente. E aí, Bia? Nossa, é muito. Eu fiquei muito contente. A gente já está encaminhando para o final. Vou chamar a Ellen aqui daqui a pouco, que é minha mãe. Eu vou ficar chamando ela de Ellen, não, porque ela é minha mãe, minha amiga, minha parceira, que veio para ajudar, para fortalecer, para me apoiar nesse momento. Eu acho que a gente sempre tem esse lugar também, é, de desse apoio. Então, eu queria muito agradecer a Bia. Realmente, assim, nossa, outra ação, assim, eu realmente fiquei assustada, as pessoas foram aparecendo, assim, assustadas com esse Brasil apanhando, sabe? E a gente falou, realmente, não, gente, não está acontecendo nada, assim. Eu acho que foi uma entrega ali que rolou e que as pessoas foram chegando e falando assim, gente, o que está acontecendo e tal. Teve uma senhora que chegou na varanda e falou, não, tá tudo bem, tem que ligar para alguém, tem que fazer alguma coisa, sabe? E realmente foi uma coisa, de fato uma coisa que aconteceu que chocou, sabe? E teve essa criança que realmente ela chegou em um momento do caminho, do percurso que a Bia estava fazendo, e falou: pode acompanhar? Eu falei, pode. E ela foi acompanhando, assim, né? Todo o trajeto até chegar a essa última ação da Bia. E de fato foi uma coisa muito louca, assim. E teve um determinado momento que as pessoas perguntaram que desenho que a Bia tava na boca, porque ela tava toda com uma maquiagem e tal, e aí tinha um desenho na boca. E a Bia fazia assim, ó, e era um cu. Eu não sei se eu podia falar isso, mas o fato é que era muito louco, assim, você vê as ações que a Bia ia fazendo durante o trajeto, principalmente em todos esses espaços, sabe? Eu acho que ela sugere muita coisa pra gente, que a gente tem de expectativa nesse Brasil. Assim, eu não quero trazer nenhum significado, mas eu quero que as pessoas realmente tenham essa sugestão que se reverbere, sabe? Mas é isso, queria muito agradecer. Eu, assim, né? Eu vou chamar a Ellen daqui a pouco. E aí eu só queria agradecer mesmo a todas as artistas presentes, assim, porque foi um momento que a gente compartilhou, que foi muito especial mesmo. A gente, todos os finais de ações, a gente sentava um pouquinho lá no espaço do Morro em Cena, trocava uma ideia e falava de como foi, como estava reverberando, como estava ficando aquilo, aquela experiência.
e agora a gente está trazendo isso a público. Então, eu queria muito agradecer toda a equipe técnica, Tiago, que fez as fotos e as filmagens, Mica, que foi a nossa social media, também a Fit lá, a Tuf, que é a DJ Pit aqui da Serra, que também faz promoção dos bailes da Serra, que acompanhou e deu muito suporte para a gente em todos os espaços, inclusive na questão de autorizar muitas vezes a gente estar naquele espaço, né? Porque tinha uma figura que as pessoas identificavam, é, também, e um monte de galera que esteve aí com a gente, né? Menderson, que fez a nossa identidade visual, que é muito importante falar, né? O Jeff, a Raquel, que também estiveram presentes aí, deram apoio, foi muito divertido estar com essas pessoas. A Rosângela, que está fazendo a nossa tradução de Libras, e eu vou lembrando, mas eu vou trazer a Erlen aqui agora para ela terminando e depois a gente traz todo mundo para a gente fazer uma coisinha. Pronto. Tá aí, a Serena tá mutada. Só um momento. Aí. Ai, que legal. Boa noite. Nossa, é muito bom escutar, gente. É muito bom ouvir, assim. Eu tive durante todo o processo um caderno, né, onde eu fiz umas anotações de vida, de tudo que eu vivi, sabe, com vocês. Porque a arte, ela traz uns lugares e momentos para a gente muito especiais. E aí eu fui fazendo um caderninho e eu trouxe, assim, um resumo das anotações desse caderno, eu só não consegui estar na na ação da Bia, porque eu sabia que ia ver, que ia correr, que ia subir mais morros. Eu já tinha participado de todas as outras e eu não tenho mais musculatura e nem joelho. Aí eu falei, eu pedi mil desculpas, assim, mas eu não consegui mesmo, Bia. Eu queria muito estar, mas todo mundo me mandava toda hora uma informação. Aconteceu isso aqui agora. Ah, tá acontecendo isso aqui agora. Ela tá em tal lugar, fazia fotos para me mandar. Então, assim, foi muito interessante para mim também participar desse lugar de alguém que estava em outro lugar acompanhando e assistindo uma ação. Eu queria falar um pouquinho dos comentários que nós fizemos no backstage aqui, que é quando um pastor, né, vai para uma praça pregar e começa a gritar, é visto como algo abençoado, e a dança e as comidas como algo ruim e ameaçador. Eu acho que é importante a gente, com esses momentos também, fazer uma reflexão sobre isso. O jornal de Jesus Te Ama é impressionante como que diverge e tem catequizado e uniformizado, e tudo que foge disso é demonizado. A importância de entendermos que hoje no aglomerado da Serra del Rei, na minha concepção, pelo menos, é um dos lugares mais homofóbicos e bolsonaristas da região do aglomerado da Serra, onde são capazes de violentar. Então, ter uma drag desfilando por lá trouxe a importância dos nossos corpos ocupar. E eu queria fazer um resumo assim, sobre a visão de cada um, bem rapidinho. É, Pode trazer todo mundo ou não? eu vou fazer um rapidão assim, cada um separadamente. A ação da Anaí, que para mim foi muito importante, o respeito à comunidade, especialmente ter a imagem de Exu e a saudação ao Erê, tudo junto e misturado com crianças evangélicas, e trazer a memória e a saudade. E une a importância das músicas, da trilha sonora que ela utilizou, em especial na porta da escola, que quebrava com a invisibilidade do que as falas da favela dizem, o que o nosso corpo é, o que o nosso corpo representa, isso numa porta de uma escola. A ação da Dani e da Andresa, que é no aquele horário do Vucu Vucu, que trouxe, né, olhares e o tentar entender o que que é o Festival Favela, o que que era aquilo tudo que estava acontecendo, o que que é performance. E em vários momentos, esse tentar entender foi passado com olhares carinhosos, de amor, e mais do que isso, né, com aplauso. Então, isso me trouxe uma importância do nosso lugar. A Kika, como
uma pessoa dessa quebrada trazer um momento tão forte, tão impactante e tão libertador, né? Quando eu fui falar com essas mulheres, era isso que era o significado, liberdade. E a Bia, ela trouxe em meio à folia, ao movimento, ao divertido, ao diferente, que representava o caos, que representava a desesperança, a opressão total, o medo, e faz tudo isso sem medo de se oprimir e sem ter medo de ser favelada. Então, eu queria finalizar dizendo que, deixando a minha gratidão, né, sobre todos esses momentos que a gente participou e a vocês, principalmente também aos povos da rua, aos erês, que abençoaram todo o nosso momento, abrindo nossos caminhos, nos protegendo e fazendo com que tudo pudesse acontecer de forma muito amarrada e que pudéssemos trazer, né, e viver alegrias, esperanças, vontades e sortes. Então, assim, agradecer muito, gente, por essa participação e não só pela participação, mas por sim, pela nossa retomada, a retomada desses corpos, corpos totalmente diferentes. Nós temos aqui jovens, idosas, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas. Então, essa retomada das ruas de um lugar que é nosso, né? Porque a rua é nossa. Então, muito obrigada mesmo por fazer parte de uma atividade, um evento que vem ocupar os nossos corpos um lugar que é nosso e nos mostrando o que é realmente democracia. Então, obrigada. Então, é isso. Vou terminar com essas palavrinhas.